Conseguimos! Tivemos alguns problemas técnicos, mas conseguimos. Esperar a galera entrar. Para a gente poder começar. Boa noite, boa noite. Que bom que estão me vendo. Agora eu estou feliz. De verdade. Muito ansiosa. Obrigada aí, o pessoal da comunicação, pela ajuda. Para a gente iniciar, eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está dando para me ouvir direitinho. Dá um ok, ver se está dando para ouvir legal o microfone. Eu vou dar uns 5 minutinhos para a gente poder começar a me apresentar. Show de bola. Não sei se eu dou 5 minutinhos ou se a gente já pode ir começando e a galera chegando. Já tem 6, 7. Que bom, Vivian. Muito obrigada pela ajuda. Vivian Guilherme, brigadão. Então, eu vou começar agradecendo a todos, né, pela oportunidade. Me apresentar. Meu nome é Bruna Montenegro, eu sou professora da Rede Sagrada de Educação aqui do Rio de Janeiro, da Escola Padre Doutor Francisco da Mota. Além de ser professora das séries iniciais, eu sou formada em Pedagogia pela Universidade Veiga de Almeida, sou atriz, sou bailarina afro, sou pós-graduanda em Relações Raciais no Ensino Básico pelo Colégio Pedro II e atualmente estou na produção e na direção do Afoxé Filhas de Gandhi, que é um afoxé de mulheres da Bahia e que tem uma matriz aqui no Rio de Janeiro. O tema de hoje que nós vamos conversar é sobre educação antirracista, tá? Essa campanha, né, que a Rede Sagrada está fazendo, que é a semana de conversa do dia 22 ao dia 26 de junho, né, sobre o tema Respeito Não Tem Cor, com o objetivo de trazer informação e de trazer a informação e falar sobre a cultura afro e afro-brasileira e todos esses movimentos que estão acontecendo, né, no Brasil e no mundo. E então nós vamos começar a desdobrar nossa aula sobre educação antirracista pela simples pergunta: o que é uma educação antirracista? Para que ela serve? Né? Então, a educação antirracista ela foi pensada como um recurso para melhorar a qualidade de ensino e desenvolver dentro da escola a prática, né, da cidadania, preparar os alunos para praticar a cidadania dentro da escola, tá? Fornecendo ferramentas de combate ao racismo, à discriminação racial e ao preconceito racial, construindo uma sociedade de forma que se construa, né, esse desenvolvimento de forma que se construa uma sociedade igualitária, né? Acabando eliminando, né, essa questão do preconceito, do tratamento diferente, né, da questão do branco ser sempre superior, né, ao negro, tratar o negro como inferior. Então, a educação antirracista ela vem com essa questão de trazer, de transformar do ambiente escolar para fora. Né? O certo é a gente começar dentro do ambiente escolar, né? Para fora. E ela visa eliminar também esses estereótipos, né? A gente vê muito, eu não sei se a gente vê ainda, mas assim, a gente vê muito em livros didáticos, em materiais de apoio, alguns estereótipos, algumas coisas
concebidas, né, um racismo ali nas entrelinhas, né, e que se a gente não prestar atenção, né, a gente acaba levando isso para a sala de aula. Então, esse tipo de material, ele deve ser, nós educadores devemos ter um olhar crítico, né, e banir com esse tipo de material, né? Porque se a gente quer trazer transformar, né, construir uma sociedade igualitária, isso não pode existir. E aí a gente tem que ter esse olhar, né? E a educação antirracista, ela busca, né, trazer essa questão da identidade do aluno, porque a gente conhece a história do homem branco, né? A gente conhece a história do português, do homem branco. E quando a gente vai conhecer a história de uma pessoa preta, ela para ali na escravidão, né? Eu não sei como é que estão os livros de história agora, mas eu até conversei com uma colega minha e que ela me falou que os livros de história, alguns ainda continuam com essa coisa de começar e acabou ali na escravidão, né? As pessoas, a gente tem que entender, né, que a África, ela é um continente, ela não é um país. Eu não sou descendente de escravos. Eu sou uma mulher preta, eu sou descendente. A criança, né, tem que trazer esse outro lado da história para a criança. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma criança preta, mas eu também sou descendente de reis e rainhas que foram escravizados. Eu não sou descendente de escravos. Eles foram tirados da sua terra-mãe e trazidos para cá à força num navio negreiro. Então, assim, dentro das piores condições, né? Então, eu tenho que mostrar esse outro lado da história. Eu não posso mostrar só ali o lado da escravidão e acabou. Como eu vou resgatar a representatividade dessa criança, a identidade dessa criança preta que estuda nessa escola, né? E é também para a criança branca ela ter um outro olhar sobre a minha história. Porque para a criança branca, a minha história tem reis e rainhas, a história dele é só escravidão e acabou. Não, não é só isso. A gente tem toda uma história por trás, né? A gente tem uma ancestralidade, né? Então, assim, é importante trabalhar isso. E o primeiro de tudo é reconhecer que o racismo, ele existe. O racismo, ele existe. É o reconhecimento, ele existe. E reconhecer que ele existe e você se levar a pensar como educador, como uma pessoa da comunidade escolar, levar a pensar o que o racismo pode trazer para aquela criança. Foi comprovado que as crianças pretas que sofrem racismo, elas vivem em turma de aceleração, elas vivem com um problema de autonomia. Então, por que não trabalhar na escola? Por que não tem esse outro olhar? Né? Tem uma frase da Eliane Cavaleiro que ela diz assim, a gente não pode neutralizar uma situação de racismo. Né? O que a gente deve fazer? Contribuir, né, de maneira educacional para mudar essa situação. A gente não pode ver o racismo acontecer e fingir que não está vendo. A gente tem que tomar providências, tomar posturas. E de que forma fazer isso na escola, na sala de aula? E é aí que eu vou entrar em duas leis que são muito importantes. Tá? A LDB ela foi alterada, tá? Em 2003 pela Lei 10.639. Essa lei, ela obriga, /03, tá? 10.639/03, 2003, ela é de 2003. Essa lei, ela obriga, tá, o ensino de história da cultura afro e afro-brasileira nas escolas. Essa lei é de 2003. E também ela traz a questão do material didático, né? De você ter um outro olhar sobre o material didático, né? E é uma lei que trouxe o feriado, né, nacional de Zumbi dos Palmares, né? Que Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola, né? Então, ela, junto com essa lei 10.639, teve esse marco, né, de trazer a questão dessa coisa da comemoração, né? Um marco histórico do líder quilombola Zumbi, que fez muito pela nossa cultura afro e afro-brasileira. Ele foi um líder, né? Ele criou quilombos, então, assim, ele foi uma pessoa muito importante. Né? E essa lei, ela obriga, dentro do ensino educacional, seja em projeto, seja em matéria, em disciplinas, ela obriga ter
o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, tá? Porque, assim, a gente só ouve, vamos falar a verdade, a gente só ouve falar da cultura preta quando chega em novembro ou no dia 13, né? Que dizem que nós fomos libertos pela princesa Isabel, né? E não é. Você falar da cultura afro-brasileira, você pode falar o ano todo. Tem uma amplitude de coisas para você falar sobre a cultura afro-brasileira durante o ano inteiro na escola. Você pode introduzir a cultura afro-brasileira em português, em matemática, em ciências, em história, geografia, na educação física. Material, tem muito material. Então, assim, essa lei foi criada para isso, para incluir dentro da escola a história da cultura afro e afro-brasileira. Só que aí, 3 anos depois, né? 5 anos depois, desculpa, foi criada uma outra lei, porque se veio a pensar também na questão do indígena. Porque a gente se lembra do índio o ano todo? Não. Né? A gente só vai lembrar do índio no dia 19 de abril. Né? Coloca a roupinha, né? Fala alguma coisa sobre o índio, a gente também não aprofunda na cultura do índio. A gente só fala isso, que ele mora numa oca, que ele caça, né? E acabou. Fica restrito. Sendo que a cultura indígena é uma cultura imensa, é uma cultura muito rica. Então, vendo esse lado também, em 2008, foi criada a Lei 11.645. A 10.639 ela foi alterada pela 11.645/2008. Essa lei, ela obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Essa lei é uma lei muito importante, né? Porque ela vai trazer para a escola a história também do indígena, que são etnias que sofrem essa questão de inferioridade, são etnias em que a história é esquecida. E que não pode ser, porque nós participamos da formação do povo, da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Então, nós temos que estudar. Eu não posso só estudar a história da princesa Isabel e dos outros. Eu tenho que estudar a história do negro e a do indígena. Sabe? Eu tenho que mostrar para os meus alunos que existe um outro lado da história. Não sei se nos livros de história mostra, né? Mas os índios também tentaram, os portugueses tentaram escravizar os índios também. Então, é mostrar a realidade para a criança. De que forma? De uma forma didática. De mostrar um outro lado da história, de uma forma didática. Por exemplo, eu vou trazer aqui algumas práticas, tá? Que eu já utilizo em sala de aula e que dou dicas também para amigos meus que chegam para mim para perguntar. Em português, nossa, língua portuguesa, Bruna, o que eu vou trabalhar em língua portuguesa com a cultura afro-brasileira e indígena? Nós temos aí autores pretos maravilhosos. Conceição Evaristo, nós temos Bell Hooks, nós temos Djamila Ribeiro. Eu até conversei com o pessoal sobre isso, né? Desses autores. E que nós podemos trabalhar. Nós temos também autores da literatura infantil. Nós temos Renato Nogueira. Nós temos Sônia Rosa, que são referências na literatura infantil. Nós temos aqui o Sam, que são referências na educação infantil, da literatura afro-infantil. Indígena, nós temos o Cacá Debu, que é do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Daniel Munduruku. Ele também escreve para crianças, né, para a gente aprender um pouco mais da cultura indígena. Em matemática, nós temos hoje, pode pesquisar, a afroetnomatemática, tá? Que é a matemática, tá? Através da transformação da matemática, através dos povos afros, tá? E indígenas. Então, você pode trazer isso também. Em ciências, Bruna, o que eu vou trabalhar em biologia, em ciências, com a cultura afro-brasileira e indígena? Afro-brasileira, nós podemos trabalhar a questão das plantas, como na indígena também, as ervas medicinais que eram usadas pelos nossos descendentes, né? Nossos ancestrais, né? Nossos ancestrais pretos, né? Nós podemos usar isso. O indígena também é a mesma coisa. Como que o indígena ele se vê no meio ambiente, o que ele faz com as ervas. Então, assim, nós temos um monte de coisa, né? História. Você pode trabalhar em história, a história
né, da mitologia africana. Por que não? Nós trabalhamos a mitologia grega. Por que não podemos trabalhar a mitologia africana e iorubá? Nós devemos trabalhar a mitologia africana nas escolas. Em história do indígena, nós podemos trabalhar a história do indígena aprofundando a história do indígena, né? Em geografia, a África, ela não é um país, ela é um continente, ela tem mais de 57 países, mas isso não nos é ensinado. Pega uma África, que é um continente enorme, e só coloca que a África tem miséria, que na África as pessoas passam fome, e que tem questões de saúde que não podem ser resolvidas, e não é. Na África existem tribos africanas riquíssimas, né, de cultura. Na África não só se passa fome, né? Na África também tem um outro lado. Eu falo pelo meu convívio, né? Eu sou noiva de um angolano, o pai dele está lá em Angola, e a gente, assim, a gente imagina, né? As pessoas só falam nisso. Então você já fica, se você não estudar, você vai ficar achando que é. Mas dá um Google aí em Angola, como é que é a cidade de Angola, como é que é o local, como é que é Moçambique, que não tem só esse outro lado. E na escola, como não se aprofunda, o que acontece? As pessoas acham que a África é só isso. E não é. Entendeu? E a história dos indígenas também, né? A gente também, em geografia, o que a gente pode trabalhar? A demarcação dos territórios indígenas no Brasil. Quantos territórios indígenas tem no Brasil? Onde eles estão? Então, a gente tem uma gama, né, de coisas para trabalhar. E a educação antirracista, ela possibilita isso. Ela quer uma igualdade entre os povos, sabe? Ela não quer o branco, o povo branco aqui, e o indígena e o negro na inferioridade, sem conhecer a sua história. Como eu vou resgatar a identidade de uma criança afro-brasileira ou de uma criança indígena se eu só mostrar um lado da história que não é um lado muito pequeno para a gama de história que ele tem, a gama de ancestrais que ele tem, sabe? Então, é preciso trabalhar essa educação antirracista na educação, na sala de aula, na comunidade escolar, porque a gente deve combater o racismo, né? A gente deve combater isso, né? O racismo não era nem para existir, porque nós temos o artigo 3º da Constituição, em que diz, né, na Constituição brasileira, que diz que para se construir um país livre, sem preconceitos, né, a gente nem precisaria da lei, né, se a gente seguisse o artigo 3º da Constituição, né, que ele desenvolve sobre isso, ele fala sobre isso, que é para respeitar a cor, a etnia das pessoas, o credo das pessoas. A gente tem visto que isso não tem acontecido. Então, essa é a minha contribuição sobre educação antirracista. Essa semana inteira, a Rede Sagrada está com esse projeto, né, que é um projeto de resgatar a história, resgatar a cultura afro-brasileira. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque quantas minhas já foram silenciadas, quantas ancestrais minhas foram silenciadas para eu estar aqui hoje. Então, é uma coisa, assim, para mim, maravilhosa, né? Inclusive, eu quero até abrir esse espaço para agradecer e lembrar, né, que essa semana é para conscientizar, né, a cultura afro e afro-brasileira. Muito bem, Vivi, isso aí, na música, na dança, isso mesmo, Vivi. A gente precisa conhecer mais sobre o continente afro-indígena, né, o continente africano, né, e o indígena, né, sobre a história afro-indígena, né. Então, é isso. Eu trabalho numa escola que ela fica no centro do Rio de Janeiro, tá? E ela é conhecida, ali, o local onde a escola está instalada, né, é conhecido como Pequena África. O local ali da minha escola, ele é cheio de história da cultura afro-brasileira. Nós temos ali o Reduto do Samba, a Pedra do Sal, um dos primeiros quilombos, tá? Do Brasil, foi ali. Nós temos o Reduto do Samba, que é a Pedra do Sal, e o Quilombo da Pedra do Sal. Essa região ela é chamada de Pequena África, porque ela tem espaços dali, ó,
que resgatam a cultura afro-brasileira. Se eu não me engano, foi Todo dos Prazeres que deu esse nome. Que tem espaços que resgatam a cultura brasileira. Então, é importante o meu aluno ele saber a história do bairro dele. Nós temos aqui a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência. Então, é importante o meu aluno saber, meu aluno preto, meu aluno que mora na comunidade saber, né? Então, assim, é muito importante isso. Então, obrigada, Vivian. A Vivian está me perguntando. Então, é a primeira favela do Brasil. Né? Então, olha a quantidade de história, veio junto com a Guerra dos Canudos. Né? Então, você olha a quantidade de história que a gente tem. A Pedra do Sal, nós temos aqui Tia Ciata, né? Onde Tia Ciata se reunia com João da Baiana para fazer composições. Ali na Pedra do Sal, existe ainda a casa de João da Baiana, o local onde ele morava. Nós temos aqui também o Cais do Valongo. No Cais do Valongo é um local muito triste para mim, né? Porque foi onde o meu povo ele era descarregado, saía do navio e descarregava o meu povo ali. Então é um lugar triste, mas é um local de muita história, de muita simbologia, né? Os meus irmãos pretos eles chegavam e eram colocados ali, né? Ancoravam ali o navio negreiro, né? Então é um local com muitas histórias. A Pedra do Sal é o reduto do samba, tá? Eu vou contar um pouquinho a história da Pedra do Sal. Então, uma vez eu fui contar para os meus alunos até, lembrei até desse caso, minha aluna falou, tia, porque bota sal ali em cima. Não. O Brasil, ele era muito, ele exportava, né, o sal. E aí todo o sal que eles tiravam dos navios, eles colocavam ali naquela pedra, na Pedra do Sal. Eles iam carregando o sal e colocavam ali. Tiravam o sal do navio, né? E descarregavam ele ali na Pedra do Sal. Por isso que ficou conhecida como Pedra do Sal. Né? Por conta desse descarregamento de sal que eles tiravam dos navios e colocavam ali. Né? Então, é um local de referência para mim, né? Em tudo. Nós temos ali a estátua da primeira bailarina negra, Mercedes Batista, a primeira bailarina negra. Né? Olha da bailarina afro e negra, né? Do Teatro Municipal. Então, assim, olha o tanto de história que a gente tem e estamos localizados. Né? E aí, eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês com prática de educação antirracista na sala de aula. Uma vez, né, foi isso que me impulsionou a estudar e procurar mais sobre educação antirracista, porque uma vez uma aluna minha, que era mais retinta do que eu fui fazer, não sei se vocês já fizeram a experiência a dinâmica do espelho, né? E eu fui fazer a dinâmica do espelho, essa aluna era uma aluna adotada, eu fui fazer a experiência do espelho e perguntei quem era a pessoa que ela estava olhando, né? E ela me descreveu uma pessoa totalmente diferente dela. Ela me descreveu uma criança branca. Eu sou igual a Xuxa, eu sou branca, do olho azul, eu tenho cabelo louro. Ela se descreveu assim. E aí eu parei e fui analisar. Falei, não é possível. Né? Eu preciso fazer algo para que essa criança, que ela não estava se identificando. Então, eu falei, eu preciso fazer algo para que essa criança ela se identifique. Né? Ela tem essa questão da representatividade. E aí, como eu também sou contadora de histórias, né, eu tenho um curso de contação de histórias, e aí eu gosto muito de trabalhar literatura. Isso era na época que eu estava no infantil. E aí eu peguei e fui desenvolver a literatura afro, né, dentro da sala de aula. E aí, desenvolvi A Menina Bonita do Laço de Fita, desenvolvi o Almobá, desenvolvi Os Cabelos de Lelê, né? Fiz todo um trabalho em sala de aula. E aí, contei a história dos reis e rainhas da África, mostrei, nós trabalhamos a representatividade, levei para a escola as pessoas pretas, né, famosas, né? E aí ela começou a se reconhecer. Vocês estão vendo como a educação antirracista é importante? Ela começou a se reconhecer
através das histórias. E aí ela chegou um dia para mim e falou: tia, eu sei, eu sou preta. Eu sou preta e eu gosto do meu cabelo, eu sou muito feliz de ter esse cabelo, de ter essa cor. Então, vocês não imaginam o quanto que eu ganhei nesse dia. E a partir dali eu falei, eu vou estudar relações raciais e eu vou levar isso para as salas de aula, né? Porque quantas como ela não devem passar por esse processo, né? Da não representatividade, né? Na minha época eu passava muito. Hoje em dia tem material para a gente colocar dentro de sala de aula, mas na minha época eu passei muito por isso. Então, assim, eu não quero mais que as crianças pretas passem o que eu passei, né? Então, eu fui desenvolver esse trabalho em sala de aula, né? E comecei daí. Aí, hoje em dia, eu estou no segundo ano, né, das séries iniciais, e aí desenvolvo, através da leitura, né, a representatividade, a história, consigo encaixar na matemática, faço jogos africanos com os meus alunos, o pessoal da educação física que estiver assistindo, pode pesquisar lá, jogos africanos, jogos indígenas, eu tive a oportunidade de ano passado em uma aldeia indígena, foi maravilhoso, e aprender com os indígenas muita coisa. E existem os jogos indígenas, inclusive, eles constroem seus próprios jogos, eles inventam as suas regras, né? É bastante interessante. Então, Vivian, como vocês podem envolver, como podemos envolver a família dos alunos em uma reflexão sobre a educação antirracista? Então, eu sugiro, através de filmes, tá? Tem muitos filmes sobre, e leitura. Eu acho que sem a leitura a gente não vai a lugar nenhum. Sem a informação a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu sugeria encontros, né, para falar sobre a educação antirracista, né? A gente precisa falar sobre as lacunas da presença negra na sociedade. Sim, precisamos, isso aí. Essa é a questão, né? A gente precisa falar sobre isso. A gente não pode tratar o racismo como algo que, ele não existe. Não, ele existe. O racismo, ele existe e ele precisa ser trabalhado, tá? Tanto a criança branca como as crianças pretas, eles precisam saber da história. Sim, a Natália, estou olhando, Natália, o seu, as crianças não se sentiam representadas também, pois até pouco tempo atrás não existiam brinquedos em que se identificasse. E ainda tem muito pouco no mercado. Eu falo por mim, verdade, Natália, eu falo por mim. Minha mãe sempre comprou bonecas pretas para mim, para trabalhar essa questão da representatividade. Eu tenho elas aqui até hoje, né? Mas sempre foi muito difícil de achar. Eu nunca tive uma Barbie preta. Nunca tive. Eu tô doida parece que vai chegar uma agora no Brasil, eu tô doida para comprar. Mas eu nunca tive uma Barbie preta. Então, assim, realmente ainda é uma coisa muito escassa, né, no mercado, é pouco, né? Quase não tem. E a procura realmente é difícil, né? Mas tem uma loja maravilhosa que, se vocês quiserem comprar, eles entregam. Até eu conheço uma que faz bonecas pretas, mas é de pano. Então, não sei. Para mim funciona. Eu uso dentro da sala de aula, né? Eu gosto de trabalhar com a representatividade, então eu já uso dentro da sala de aula, né? Então, assim, só dessa forma, só falar de racismo, falando de racismo e combatendo o racismo, tá? A gente já está trabalhando na educação antirracista. Primeiro de tudo, é trabalhar a Lei 11.645. Essa lei, ela é obrigatória. E ela não está sendo trabalhada dentro das escolas. Em algumas escolas que ela é trabalhada, não todas. Eu acho que deveria ter uma fiscalização, porque é lei. É lei. Então, nós temos que cumprir, né, com a lei. É lei, nós temos que cumprir, né? E fora o que traz essa lei para todos nós, né? Ela entra no debate da educação antirracista. Ela é um recurso, né, para a gente trazer para a sala de aula também a questão da educação antirracista. E essas leis são super importantes, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Acho que não. Passei, eu falei muito rápido, eu não consegui. Bruna, você percebeu também que agora na quarentena as mulheres estão se aceitando mais? Vejo vários vídeos também de mulheres e... Sim,
Sim, a gente trabalha muito essa questão da representatividade, do auto-amor, né, do autocuidado, né? Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu sou o tipo de pessoa, é Natália, né? Que hoje eu tô com esse cabelo, quem me conhece sabe, hoje eu tô com esse cabelo, daqui a 2 semanas eu já mudei, né? Então, vem essa questão, né, de você se aceitar como você é, né? A gente tem trabalhado muito essa questão, né? Porque as crianças, vamos falar a verdade, nós fomos ensinados a não gostar do nosso cabelo, né? Até pouco tempo, o nosso cabelo era chamado de bombril, de crespinha, né? De bombril. Então, nós fomos habituados a não gostar do que é nosso. Então, isso tem que acabar, né? E aí, com os movimentos negros, levando essa história para dentro da sala de aula, mostrando, né, a história do nosso cabelo, por que o nosso cabelo ele cresce para cima, né? Mostrando para a criança esse outro lado, né, a gente conseguiu resgatar, né, esse auto-amor, né, essa vaidade que, nossa, que estava, né, escondida por conta de estereótipos, né? Então, realmente tem essa coisa de um processo. Tudo é um processo. Não tem como a gente fugir, tudo é um processo, né? Mas é isso. Alguém tenha mais alguma pergunta que eu possa responder? Deu para entender o que é uma educação antirracista? Qual é o propósito de uma educação antirracista? Né? Ela é pensada como esse recurso, né, de trazer, de combater o racismo e de trazer essa questão da igualdade, né, entre os povos. Então, a dança afro, tá? Ela é uma dança, tá? Africana, com bases africanas, né? Em que nós dançamos, dependendo do ritmo, tá? Tem o Ijexá, né? Que é o ritmo da Oxum, tem os outros ritmos também, mas a dança afro é uma dança em que resgata a cultura afro, né? Nós temos o afro, nós temos os deuses africanos dentro da dança afro. Então, a dança afro é uma dança coreografada com passos afro-brasileiros e africanos. Como esse modo pode ser implementado para os alunos do ensino médio? Ah, Felipe, um beijo, meu amor. Então, trabalhar os autores negros, não sei se você pegou, Felipe, mas assim, trabalhando os autores negros e trabalhando os assuntos, né? O que é uma educação antirracista? Por que é importante você aprender sobre uma educação antirracista? Fazer pesquisas, né, sobre educação antirracista. Então, assim, dessa forma, né, buscando levar palestras, né, buscando levar vocês a locais, né, em que haja a presença da cultura afro e afro-brasileira, numa roda de jongo, né, que é uma dança, né, ancestral, né? Então, dessa forma, sabe? Desse jeito que a gente vai conseguir implementar, né? Eu até conversei com alguns professores antes de a gente ter esse debate aqui, de que existem formas de a gente implementar essa lei para os alunos do ensino médio. Em tudo. Vocês podem, além de palestras, criar grupos de estudos. Por que não o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Na nossa escola? Seria maravilhoso, né? Então, nós podemos trazer isso. Olha, eu acho que a educação racista, Natália, ela deve começar, eu penso, tá? Bruna, as crianças, elas, como é que eu vou te dizer? Elas reproduzem muito, né, o que nós adultos fazemos. Então, assim, peraí, deixa eu ver uma pergunta. Eu acho que se a escola, né, abordar esse tema, mostrar o quanto esse tema é importante, né, e envolver a comunidade escolar, né, nessas questões, né,
eu acho que a gente consegue, né, combater o racismo, né? Começar a combater o racismo, tá? Mas eu acho que seria legal, né, desde casa, né? Porque é eu ia até falar essa frase no final, mas vou falar agora, que eu sou apaixonada por ela, Angela Davis, que ela diz que não basta, né, não ser racista numa sociedade racista. É preciso ser antirracista. Então, o racismo ele já existe. O que você, Natália, pode fazer aí na sua casa, com a sua família? De que forma você pode ser antirracista, né? Então, eu acho que isso pode ser também de dentro para fora. Sim, Vivian. Você acha que os educadores precisam ser melhor formados? Olha, essa é uma pergunta um pouco complexa para mim. Por quê? Como é que eu vou te explicar, Vivian? O pedagogo, o professor, eu acho que ele tem que estar sempre se informando de tudo que acontece, né? Eu acho que a gente precisa buscar uma informação. Lógico que tem que ter. É legal ter nas escolas um material de apoio, né? Uma palestra sobre a cultura afro-brasileira, uma palestra sobre a Lei 10.639. É bacana. Mas eu acho que o educador ele também tem que procurar, né? Ele tem que se informar. O pedagogo ele tem a nossa formação ela nos mostra isso. Nós temos que estar o tempo todo antenados, buscando sempre. Então, eu acho que primeiro de tudo é pesquisar, sabe? Pesquisar e aí sim a escola fornecer um material de apoio, tá? O ideal é isso, né? Porque a educação antirracista ela traz isso, né? Ela vem com a educação antirracista a questão do material de apoio, né? E isso, cara, muito bom, Vivi. Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Abdias Nascimento, ai meu Deus, eu não vou lembrar de todos. Eliana Alves Cruz, ai, deixa eu ver quem eu me lembro mais. Bell Hooks, Angela Davis, tem uma galera aí maneira que dá para vocês pesquisarem, né? E Djamila Ribeiro, Silvia Almeida, que fala de racismo estrutural. Nós temos aí ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Vou lembrar. Eliane Cavalheiro. Então, nós temos uma galera boa aí, né? Lázaro Ramos também é um grande escritor, que fala também naquele livro, não sei se vocês leram, Na Minha Pele, né? Os desdobramentos do racismo, ele conta ali. Né? Tem uma galera, isso, a Djamila Ribeiro diz isso. Sim, que o racismo existe, mas ninguém acha que é racista, né? A gente às vezes usa palavras aí, eu achei até que vocês colocaram, a galera aqui da comunicação do Sagrado colocou, né? Algumas palavras que a gente acha que não é racista e são racistas. São palavras racistas. A gente fala, né? E nem sabe o que é por trás daquilo ali, mas tem uma história por trás daquilo ali, né? E a gente sai falando, né? E são termos racistas. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu já estou feliz só por ter conseguido entrar e estar nesse contato com vocês, nesse espaço. Então, Felipe, eu não sei. Seria abordar. O ideal é que aborde todas as religiões, né, na escola, né? Todas as religiões devem ser abordadas na escola, né? Mas assim, como abordar? Eu acho que a gente deve caminhar pelo assunto da intolerância religiosa, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Levar a mitologia iorubá para a escola, né? Como eu falei aqui no início, né? E também levar o assunto da intolerância religiosa. Eu acho que dessa maneira a gente consegue entrar, porque a escola é um local que a gente tem que aprender sobre tudo, né? Então, eu acho importante falar sobre todas as religiões. Né? Eu acho importante falar e trazer, por que não? Trazer a história, né? Falar sobre a religião
de nós, descendentes, né, de irmãos pretos, né? Eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Sinto essa falta, de verdade, Vivian. Sinto falta, sinto uma falta também, uma falta de fiscalização dessas leis na escola, né? Porque é lei, tem escola que faz, tem escola que não faz, então eu sinto de verdade essa falta, de verdade, sinto muita falta. Eu acho que isso precisa acabar, né? A gente precisa acabar com essas questões, né? A gente precisa desse apoio, né? E nós temos uma lei, né? Nós temos uma lei. Por que essa lei não é cumprida, né? Então, assim, esses questionamentos eles devem ser levados à frente, né? A gente deve levar isso à frente e a gente deve ver uma forma, né, de buscar esse apoio da legislação, porque a lei nós temos, entendeu? Nós precisamos o quê? Levar alguém ou ver uma forma de fiscalização. Não estou conseguindo. Muito importante, Vivian. Muito importante. É demais, é muito importante, né? A criação de órgãos e conselhos de igualdade racial para o movimento de recursos na promoção da igualdade racial também é muito importante. A gente precisa desse movimento, né? Nós precisamos, né, dessa criação de órgãos e não acontece, né? A gente sabe que não acontece. Mas é importante, sim, né, na promoção da igualdade racial. Eu acho muito importante trazer essas questões. Vocês estão com alguma dúvida? Ficou alguma lacuna? Alguma coisa que vocês não entenderam? Que eu possa ajudar? Ficou claro? Né, sobre a cultura afro-brasileira, a cultura africana, a cultura indígena, as leis, o que é a educação antirracista, os recursos que a educação antirracista traz, as ferramentas que ela traz, né, que são super importantes, né? Então, eu peço que vocês não percam, né, essa semana, começando dia 22 e vai até o dia 26, da Rede Sagrado. É uma oportunidade para vocês se manterem informados, né, sobre a nossa cultura afro-brasileira, né, e diante de todos esses movimentos que estão acontecendo, né, tanto no Brasil quanto lá fora, que é importante falar, né. Todas as vidas importam, eu precisava falar isso, todas as vidas importam, mas no momento, a vida que não está sendo olhada, que está sendo esquecida, são as vidas negras. São as vidas negras. Nesse momento, as vidas negras estão pedindo socorro, né? Então, é muito importante, né, essas informações, vocês terem contato com essa cultura afro-brasileira, com os movimentos que estão acontecendo, com a educação antirracista, tá? É de extrema importância saber da Lei 10.639, saber que existe a Lei 11.645, né? Então, assim, é de extrema importância, né, saber da nossa história. E a Rede Sagrado, ela tá com essa campanha de respeito não tem cor, né? E hoje a live foi comigo. Amanhã vai ter eu acho que vai ter um filme e tem também vídeos de alunos que vão falar sobre o movimento negro, tá? Vai ter vídeos de alunos que vai falar sobre o movimento negro, tá? E eu acho que na sexta-feira tem uma irmã moçambicana, acho que é Paulina o nome dela, se não me foge. Irmã Paulina. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de todos vocês, da Rede Sagrado, do pessoal da comunicação, das irmãs aqui do Rio, da minha diretora Thaisa, e de todos que estiveram aqui, tá? E deixar um recado. Não basta não ser racista,
Não basta. Numa sociedade racista, é preciso ser antirracista, é preciso combater o preconceito racial, é preciso combater a discriminação racial, e isso deve começar na escola. A escola é um espaço em que a gente pode dialogar isso, em que a gente pode desenvolver práticas de educação antirracista. Tá bom? Um beijo. O que eu puder contar com vocês quiserem que eu venha depois para a gente conversar, bater mais um papo, eu estou aqui. Se quiserem autores pretos, músicas, né, de músicos pretos, né, compositores pretos, falar sobre dança, eu estou aqui. Tá? Gratidão por tudo. Gratidão a todos vocês por tudo. Obrigada por compartilhar esse momento comigo, por estarem aqui. Tá? Um beijo a todos. Um beijo, beijo. Um beijo, Tia Vânia, um beijo, Cleide. Um beijo, Natália, um beijo, Vivian, um beijo a todos vocês. Muito obrigada por tudo.